nas técnicas que envolvem centrifugação, sempre necessitaremos água, um funil, um tubo de centrifugação, sistema chamado de parasita e filtro, onde você pode filtrar o seu material. Material fecal, um recipiente para fazer a diluição do material fecal, a homogeneização do material, e uma centrífuga, né? Então sempre as etapas, os métodos que utilizarão centrifugação, eles precederão esta etapa. Então nessa etapa nós iremos retirar material fecal. Esse material fecal nós devemos tentar pegar em torno de 1 a 2 gramas de material, retirando de várias partes do bolo fecal. Então você coloca no recipiente, dilui com uma quantidade pequena de água, em torno de 10 ml de água, ou um pouco mais. Você vai filtrar esse material, faz uma boa homogeneização. Então, após homogeneizar, nós vamos filtrar o nosso material diretamente. Então, podemos adicionar um pouco mais de água. Então aqui com um pouco mais de 10 ml, né? Na verdade nós temos 12 ml. Pronto. Realizada essa etapa, nós vamos centrifugar, né? Então é importante utilizar um outro tubo, equilibrar esses tubos, né? Para ser centrifugados. Então vamos colocar a mesma quantidade em um outro tubo. É importante que esses tubos estejam centrifugados, bem equilibrados, para não desestabilizar a centrífuga. E aí nós vamos centrifugar por 1 minuto a 2000 RPM. Embaixo do tubo, e o sobrenadante ainda está bastante escuro. Então nós vamos repetir as centrifugações e a lavagem desse sedimento até que esse sobrenadante ele fique claro, fique límpido. Assim você tem um material ideal para desenvolver todas as outras técnicas, tanto a técnica de centrífugo flutuação como a técnica de HIT, formol acetato de etila. Então vamos desprezar este sobrenadante, né? Vamos desprezar o sobrenadante e agora vamos ressuspender novamente esse material em água. Então vamos centrifugar novamente. Importante que a gente solte um pouco esse sedimento, né? Porque senão, quando você coloca o líquido, né? A água, ela não vai, vai ficar travado esse sedimento aqui. Então agora a gente acrescenta a água em torno, até completar 10 ml de água. Então é importante, coloca um pouco, solta um pouco esse sedimento. E aí vamos colocar 10 ml de água. Vou colocar um pouco mais, vou colocar 12 ml. E aí repetimos o procedimento de centrifugação, né? Então a gente equilibra os tubos e coloca novamente para centrifugar.
quarta lavagem, observe que o sobrenadante ele está bem mais límpido. A partir daqui a gente já pode executar os métodos, seja o método de Faust, seja o método de HIT ou de formol acetato de etila. Dando continuidade, então, para a técnica de HIT. A técnica de HIT é uma técnica de centrífugo sedimentação por formol éter, né? É um método que tem como fundamento permitir o diagnóstico para ovos, cistos, oocistos de todas as espécies de parasitos intestinais detectáveis, além de ter a vantagem de separar os detritos e a gordura fecal. Então, o formol que utilizaremos ele tem a função de fixar e manter íntegra as estruturas parasitárias, né, por períodos bastante prolongados. E tem também função de diluente. O éter, como também é o acetato de etila, ele tem a propriedade de remover as substâncias graxas, possibilitando a flutuação dos detritos. Então, ele é um eficiente solvente nesse sentido, né? Então, por isso, por ser solvente também, a gente tem que tomar muito cuidado quando está utilizando material plástico, né? Já que ele derrete esses materiais. Então, o ideal é você utilizar vidrarias. Bom, então, inicialmente, vamos diluir o nosso material. Nós vamos acrescentar 10 ml, né, de formalina a 10%. Nós podemos utilizar a própria graduação. Eu estou usando aqui um tubo graduado. Esse tubo graduado pode ser utilizado, já que a gente não precisa de uma máxima precisão, né? Importante é que a gente respeite as proporções, né? Tanto de formalina quanto de éter. E aí vamos acrescentar éter etílico. Nós vamos acrescentar 3 ml de éter. Então vamos utilizar aqui uma pipeta. Vamos acrescentar o éter. O éter, ele permite uma separação melhor do que o acetato de etila, mas tanto o acetato de etila como o éter pode ser utilizado e permite que a gente separe esses detritos e consiga uma boa recuperação de parasitos, né? Então colocamos o éter. Importante que no laboratório também você trabalhe com material dentro da validade para manter a qualidade dos seus exames, né? Então você deve tampar esse tubo e agitar vigorosamente esse material, né? Então nós vamos utilizar uma rolha. É importante que a gente segure, porque você tem uma pressão quando você faz essa agitação vigorosa com o éter, né? Então, se você não segurar a tampa, ela pode explodir. Então, é importante que você segure bem e agite por 30 segundos. Então, após 30 segundos, você retira a tampa e agora nós centrifugamos, né? Então, vamos centrifugar esse material por 1 minuto, sempre utilizando aqui um tubo, né, para que a gente equilibre o nosso material. Então, passado 1 minuto, nós vamos retirar da centrífuga o nosso material. E vocês podem, então, observar as camadas, né? O nosso
sedimento, a camada de formalina que nós colocamos como diluente do nosso material, essa camada de resíduo e essa última camada aqui, que é o éter, né, que a gente colocou. Então, nós vamos ter que eliminar todas essas e ficar apenas com o sedimento. Então, nós vamos desprezar. Quando você faz executa esse método de HIT, muitas vezes esse sedimento aqui ele fica muito compactado e forma um tampo, você não consegue tirar. Então você tem que tomar cuidado apenas, né, para que a gente não contamine o nosso material e tenha que repetir o procedimento. Então, ó, observe que ele aqui soltou. Se ele não tivesse soltado, você teria que ir com uma pinça e soltar um pouquinho desse material. Então é importante que a gente, quando verta o material, a gente mantenha assim, porque se eu voltar esse tubo, a sujeira vai vir novamente para esse fundo. Então eu mantenho ele e limpo a parede do tubo com um algodão, né? Então nós utilizamos aqui palito com algodão e vai lá, né? Está pronto o nosso material, né? Então eu posso, não tem problema, né? Ele não vai cair de forma alguma. Então depois você ressuspende esse material, né? Com o próprio restinho de líquido que está ali, você pode ressuspender. Como ficou bem sequinho, nós vamos acrescentar aqui. Nós poderíamos colocar uma solução salina, nós poderíamos colocar uma formalina, nós poderíamos colocar água, né? Então podemos diluir isso aqui com o que quisermos. Podemos inclusive colocar o Lugol diretamente e já fazer uma leitura de lâmina. Como eu quero o meu material para preparar lâminas, para fazer uma coloração para pesquisa de coccídeos, eu vou diluir o meu material com um pouco de água, né? Então uma pequena gota de água aqui, né? Se eu colocar muita água, o que vai acontecer é que eu vou diluir demais aqui o meu material. Mas caiu muita água, não tem problema, a gente centrifuga novamente e pode então ter um material menos diluído, né? Então aqui essa quantidade que eu coloquei foi suficiente, né? Então quanto mais líquido você tiver, para você é importante que você vai fazer toda essa análise desse material, né? Então se você colocar muito líquido, obviamente você vai ter que trabalhar muitas lâminas. Então eu vou agora, retiro um pouco do material e vou preparar a minha lâmina para a posterior coloração pela técnica de quinho para pesquisa de coccídeos oportunistas. Então o que eu faço simplesmente é colocar numa lâmina, né? A gente espalha um pouco esse material e aí vamos deixar esse material secar. Após secagem do material, a gente pode executar as técnicas de coloração, né? Então, se eu quiser fazer uma pesquisa de coccídeo após a técnica de HIT, então eu deixo secar o material. Se eu quiser fazer a análise do que tem de parasito aqui, né? Então, diretamente na microscopia óptica, eu só preparo uma lâmina, coloco o Lugol e faço a observação, né? Então, normalmente, quando o laboratório é solicitado para fazer a pesquisa de coccídeos oportunistas, principalmente, nós devemos executar uma técnica, né, de centrifugação, uma técnica que permite uma maior limpeza do material, né? Essa é a grande vantagem dessa técnica em relação às técnicas de sedimentação espontânea, como a técnica de Hofmann. Então aqui eu tenho um material muito mais limpo, né? Vocês viram que a gente fez várias etapas de limpeza e colocamos o éter, que tem exatamente a propriedade de remover parte desses detritos, né? Então a gente tem um material muito mais limpo, muito mais fácil de fazer a identificação. A única desvantagem do método é que nós vamos precisamos de centrífuga, precisamos de reagentes, né? Então isso faz com que a técnica fique mais elaborada, né? Mas ela vai te dar um material muito bem limpo e muito bom de ser visualizado. Então, para a gente fazer a pesquisa de coccídeo, é importante que a gente primeiro faça essa técnica, né? Uma vez que a gente precisa de um material mais limpo, já que os coccídeos eles são
muito pequenos, né? Então, se a gente tiver muito resíduo, acaba não visualizando adequadamente. Mas esse mesmo material a gente pode fazer uma visualização normal, corado simplesmente com o GOL diretamente na microscopia óptica.